Paz do Senhor, irmãos. Estive aqui alguns meses atrás e pude falar e dizer aos irmãos que meu sotaque é brasileiro, né? Tenham paciência comigo, que eu sei que há uma luta para distinguir o que nós falamos. Então, os irmãos, recebam assim, com graça, aquilo que Deus quer nos falar esta manhã. Me perdoem se eu errar alguma palavra, porque ainda estou muito acirrado com o português brasileiro. Mas eu estou muito honrado esta manhã de estar aqui com a igreja. Me sinto assim um privilégio no meu coração, pastor Samuel, pastor Miguel, em poder estar compartilhar a palavra com os irmãos e poder estar assim diante desta igreja que qual esses dois pastores têm administrado com a graça de Deus. Eu fico feliz de poder ter amizade com eles, porque posso ver homens de Deus comprometidos com a palavra e com a verdade do Senhor. Isso tem faltado no meio evangélico, no meio cristão, digamos assim. Mas Deus está levantando uma geração de homens de Deus para trazer verdades para esta nação. E não porque, digamos, para o mundo todo. Trazendo as verdades da palavra que tem sido esquecida, deturbada, falsificada. E eu posso ver nesses homens essas verdades e na família deles. Amados, eu tenho pensado essa semana naquilo que devíamos compartilhar e a gente fica numa luta espiritual, porque o que vamos trazer à igreja, o que há de necessidade, o Senhor fala conosco. E até na hora de pregar, não sei se com os irmãos acontece isso, a gente ainda tem aquela... Será que é isso que Deus quer dizer? E irmão Samuel hoje confirmou aqui na ceia, quando falou sobre família, o que Deus tem me falado ao meu coração sobre família. E quero compartilhar com os irmãos com muito temor, um assunto que há muito tem sido esquecido ou deixado de lado. Quando o irmão compartilhou sobre família na igreja, que somos a família, estamos ceando em família, eu queria que a minha esposa, Tânia, viesse aqui, uma breve palavra, um recadinho sobre família. Eu estou aqui com a Tânia, o Pedro Henrique. Pedro, por favor, fica de pé. O Paulo Vitor, eu vi subir ali, ele foi, acho que recebeu uma irmã que está vindo. Mas a Tânia, minha esposa, é companheira, ajudadora, idônea, levantada por Deus na minha vida. E digo para os irmãos, se não fosse ela na minha vida, dificilmente estaria aqui. Amém? A misericórdia de Deus vai com eles. Amados, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui e falando de um assunto que é tão difícil, né? Família foi um propósito assim, que Deus falou assim, vou ter uma família na terra. Aí botou Adão e Eva, né? E o diabo vem investindo até o dia de hoje contra a família de Deus. E é complicado ser família cristã, em santidade mesmo, aquela que o Senhor olha e fala assim, essa é a minha família. Que não é porque somos líderes, somos pastores, que não temos problemas como vocês temos, e às vezes até maiores. Porque o diabo, se ele destrói uma família do pastor, ele destrói toda a igreja. Por isso a importância de nós, da igreja, cobrir essas famílias é muito importante. E nós sabemos também como é difícil ter essa família harmoniosa, onde o marido tem um prazer de ir para casa, onde a mulher fica feliz em estar em casa, onde os filhos acham que em casa é o melhor lugar de estar. Isso só é possível com o Espírito Santo lá, todo o tempo. Porque muitas vezes nós mulheres perdemos a graça, ficamos impacientes. Muitas vezes os homens estão estressados e cansados e nós transferimos para os nossos filhos, eles crescem também assim. E às vezes nós somos famílias bonitinhas de aparência, mas dentro de casa está uma destruição. Por isso que muitas vezes
Homens e mulheres separam e arranjam outros e outros e outros para ver se melhoram, mas não melhora, não. Não adianta. Só Jesus Cristo em nós pode fazer isso. E nós precisamos muito que Jesus Cristo esteja dentro de cada um de nós todos os dias. Lá em casa, os meus filhos, desde que nasceram, graças a Deus, já nasceram com... Antes foi convertido desde novinho. Eu me converti antes um pouco de casar. E, graças a Deus, eu pude trazê-los com tanto temor, porque eu vim do mundão, né? E meus filhos não podem pisar lá, não, que lá não presta. E todos os dias, um tem 14, outro tem 16 anos. Filho, você leu a palavra hoje? Você teve tempo com o Senhor hoje? É todos os dias. Às vezes dá vontade de não perguntar nada, mas todo dia eu tenho que perguntar isso, mas todo dia eu vou perguntar. Todo dia eu quero acompanhá-los, saber como que está a vida deles com Deus. E assim nós vamos. Eu e Anderson sozinhos, nós não vamos conseguir ter uma família em Deus. Tem que ser eu, Anderson e os 2 meninos. E os nossos filhos. Eles sozinhos, eles não vão caminhar em Deus. Tem que ser nós 4. E isso é uma luta constante, buscando todos os dias a face do Senhor, para ser uma família que agrada o coração de Deus. E nós temos buscado mesmo isso. Não pense que somos, porque somos líderes e pastores, somos perfeitos, a família é perfeita. Não pense assim. Não temos filhos perfeitos, não sou esposa perfeita, não é marido perfeito, mas nós estamos em busca de agradar o coração do Pai. Para o Pai chegar a olhar para nós e falar assim, essa família me agrada. Não porque são perfeitos, mas porque estão com o joelho em terra, buscando o Senhor. Que o Senhor possa estender isso para cada um da tua família. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados, não conheço a vida dos irmãos, por isso tenho liberdade de falar. Hoje, domingo, nos preparamos para vir à reunião adorar ao Senhor. Mas quantos dos irmãos saíram de casa na perfeita paz? A família hoje tem perdido a sua identidade. A visão do que é família para a sociedade hoje está deturbada. Ela está transformada desde os princípios, porque Deus projetou para a humanidade uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A palavra em Romanos 8, capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois os que dantes conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que ele seja a imagem de quê? De quem? Pode ajudar a igreja. Que ele seja a imagem de quem? Seu Filho Jesus. Para que, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Está se falando de família, não é verdade? Que Jesus seria o primeiro de uma família dentre muitos filhos. Amados, nós participamos dessa família. Isso começou lá em Gênesis, na criação. Deus criou a família através do homem e da mulher. Deus começou a arquitetar algo que seria a continuidade do projeto dele para a humanidade. Amados, não vamos entrar hoje a respeito do pecado de Adão, de Eva, mas vamos entrar hoje no que está acontecendo na atualidade na família, dentro e fora da igreja. Amados, como entendemos que a família está no coração do Pai, as nações também entendem isso. Os povos do mundo, numa grande maioria, na sua Constituição, está escrito sobre a família. Eu só pesquisei 2 para anotar aqui, que seria a Constituição brasileira. No capítulo 1, artigo 226, parágrafo 1, diz assim: é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua
de um homem e de uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. A Constituição Portuguesa, artigo 67, parágrafo 1º, a família como elemento fundamental da sociedade tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitem a realização pessoal dos seus membros. Só por aqui, Brasil, Portugal, a família já é a base da sociedade. A família constituída por um homem e uma mulher, e daí vem os filhos. Casou, já virou uma família. E isso é tremendo quando é usado nas mãos de Deus. Mas, amados, o que está me entristecendo, o que deixa a gente, às vezes, abalado, e os pastores sabem disso em aconselhamento e muitas coisas que acontecem, como a família tem perdido o foco. Como a família tem se desviado do propósito de Deus. Amados, por que essas coisas acontecem? Lembrei de uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, que dizia que paz e harmonia, esse é o segredo de uma família feliz. Um presidente de um governo, o governo de um país, reconhecendo a família como aquela base de uma sociedade. Muitas vezes ouvimos falar que a família é feliz, a sociedade é feliz. Mas o que está acontecendo dentro das nossas casas? Lamento informar que muitas vezes podemos comparar uma família cristã com uma família que não vive o cristianismo. Muitas vezes entramos na casa de famílias e não vimos Cristo naqueles irmãos. A família tem se misturado com os prazeres e com aquilo que o mundo tem pregado. Se vocês observarem como a mídia tem mudado o nosso conceito de vida. No Brasil, nós vemos isso de uma forma bem explícita, e eu tenho algumas vezes presenciado isso aqui em Portugal também, como a mídia tem tratado e tem ensinado às pessoas o padrão de vida que eles querem colocar. Adultério, homossexualismo. Você vai vendo a moda sendo praticada de uma forma em que a mídia impõe. Se aquilo está dizendo ali, está escrito na televisão, eles estão vestindo, eu vou usar também, porque isso é moda. Eu pego muito no pé dos meus filhos. Existe uma moda hoje, por exemplo, que está em evidência, que é você usar calça jeans rasgada, não tem problema, se faltou pano, né? Você está usando calça rasgada. Mas as calças, às vezes, quase no joelho, para não ser exagerado, a televisão impõe essas coisas, a gente acha que é bonito. E o jovem está ali usando, e às vezes é ridículo para ele, mas tem noção daquilo, porque a moda foi imposta. E porque todos usam, eu vou usar. Amados, isso é um detalhe. Mas os adultérios, as traições, a promiscuidade está invadindo a nossa casa. E nós estamos concordando com essas coisas porque assumimos isso como moda. E o que é mais grave, dentro da igreja. Eu não sei aqui, amados, mas pelo que eu tenho visto, e tem entristecido o meu coração, e se entristece meu quanto mais o de Deus, quando vemos essas coisas acontecerem no seio da igreja. Amados, o casamento tem mudado a visão. Muitos casam para fazer, na verdade, para ser feliz. Não há um planejamento, não há uma estrutura para que venham entrar no casamento conscientes para que é o casamento. Nós trabalhamos muito com aconselhamento de casais,
para casar e já casados. Para casar ainda fica melhor, porque podemos dizer algumas verdades para jovens que estão se preparar para casar. Podemos dizer algumas coisas e orientar, ensinar e discernir para que não entrem num casamento com emoção errada. Porque, amados, o casamento é para você fazer feliz e não para ser feliz. Mas o que acontece é que as pessoas querem ser feliz e não pensam em fazer feliz. A estrutura, a falta de oração, a falta de dependência de Deus levam os jovens a se casar dentro de um propósito errado, que não é aquele que Deus planejou. E aí você vê rapidamente a separação, os divórcios. E eu, quando começo a pesquisar, estudar e ver os números dos divórcios ao redor do mundo, e os números de casamento, é de se espantar, amados. É de se espantar. Eu vou falar mal da nação que eu nasci. Se é que me entendem. Mal no sentido de números, que eu honro também o Brasil. No Brasil, em 1984, houve 93.400 divórcios. Em 2004, 10 anos depois, esse número subiu para 224.050 divórcios. Mas aí, eu fui ver os números dos casamentos. 1984, houve 936.070 casamentos. 10 anos depois, 806.968. Casou-se menos, divorciou-se mais. Mas essa estatística, ela persegue o mundo. Porque as pessoas estão juntando para evitar o papel, a burocracia, e acham que essas coisas estão certas. Já começou a trazer falta de estrutura para o casamento. As coisas entram da forma que o mundo impõe e nós aceitamos isso. Nós admitimos. E o pior das situações é que muitas vezes a igreja admite isso e, amados, entra a permissividade. Tem situações e situações para serem administradas, queridos, mas eu digo que nós precisamos nos conscientizar do que é pecado e do que não é pecado. Quando casamos, fazemos um juramento. Todos que casaram aqui estavam ou diante de um padre ou diante de um pastor. E tem um juramento a ser feito. Quantos aqui não chegaram e disseram, na felicidade ou desventura, riqueza ou pobreza, enfermo ou com saúde, amar-te e querer-te até que a morte nos separe, para isso empenho a minha honra. Amados, isso foi uma promessa. Isso foi algo que você declarou diante de uma autoridade, diante de Deus. Você empenha a sua honra até que a morte o separe. Honra. Perdemos a nossa honra. Nós não estamos sabendo o que fazer com a honra. Se perdemos a nossa honra, como vamos dar honra ao Senhor? Se não entendemos o que é honra. Amados, mas eu sei que há esperança. Eu sei que Deus pode fazer milagres, porque é nesse Deus que nós cremos. Porque é nesse Deus que acreditamos que Ele pode mudar a sua história, pode mudar a minha história. O que nós não podemos, como filhos de Deus, é nos conformarmos com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1, fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, outra tradução diz entendimento. Não vos conformeis com este mundo. O que não podemos admitir é que a família se conforme com as verdades, entre aspas, que o mundo impõe. Nós somos um povo de Deus. Somos um povo que Deus libertou. E Deus quer que vivamos conforme a vontade dEle, os princípios que Ele ensina, que são as verdades da palavra. Deus sabia que o homem não podia viver sozinho. Criou Eva. Primeiro criou Adão. Adão cuidou da criação. Depois Deus olhou para Adão e viu que não era bom que o homem ficasse só. E Deus criou a mulher. De onde? Da costela de Adão. E uma das coisas que tem destruído a família hoje, nós não estamos percebendo, é que os valores de autoridade dentro de casa estão invertidos. Quantas mulheres mandando dos maridos hoje? É para rir, é para chorar. Que a gente vê, a gente olha e percebe a quantidade de homens que perderam a autoridade dentro de casa. Não exercem autoridade, quem manda em casa é a mulher. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho ficado assustado com o que eu vejo. Compartilhava com um casal de pastores essa semana. Eles me contavam um exemplo de um membro da igreja e viajaram para a Irlanda para trabalhar na Irlanda. E a mulher ganha muito bem, um bom salário, e o homem está em casa lavando louça e cuidando das crianças. Amados, não é questão de machismo, é inversão de autoridade. Porque Deus criou o homem para ser o cabeça. Está em Efésios capítulo 5. O cabeça da mulher é o homem. A mulher tem que ser submissa ao marido. Os valores têm sido invertidos, amados. O padrão da Bíblia deixou de ser o padrão da nossa vida. E aí, as coisas vão acontecendo. E um contagia o outro, o mundo vai invertendo as prioridades em que Deus criou. E há uma linha de pensamento que diz, não, mas o mundo muda, atualiza. Mas a palavra é uma só até hoje. Ela não mudou, a Bíblia diz que ela não tem sombra de variação. E quem acrescentar um tio será amaldiçoado. As verdades da palavra são atuais, meus amados, até hoje. Essas verdades não mudam, e se eu quero segui-las, eu tenho que praticá-las. Custe o que custar, porque quem morreu por mim, pagou preço de sangue por causa dessa palavra. E eu não posso me conformar com este mundo. Amados, quando eu digo que a família, os valores da família saiu de foco, é para que a gente venha a discernir e a pensar e a meditar que precisamos mudar. Se você vive isso, amém. Se você vive as verdades e busca com que as palavras do Senhor penetrem no seu coração e faça morada, louvado seja o Senhor. Mas se essas coisas dentro do seu lar não é praticada, há chance de mudar, há possibilidade de mudar. Esta manhã eu vim aqui para dar esse recado aos irmãos e dizer que o Senhor vai mudar a sua casa. E às vezes nós somos tão embutidos do orgulho em que não conseguimos admitir essas verdades. Ou chegamos em casa, e eu já fiz isso muitas vezes, saio de casa, vou para a reunião da igreja, a minha vida está uma bagunça, mas na igreja eu sou santo. Ali é o lugar que eu mostro quem eu sou lá fora. Quando você chega dentro de casa, o seu quadro muda. Queridos, são tantas coisas que vemos.
São tantas coisas que presenciamos e que vemos que Jesus não está sendo pregado dentro de casa. Quantos maridos agridem esposas, verbalmente e fisicamente? Quantas esposas desafiam maridos verbalmente e fisicamente? Quantos filhos desobedientes não honram pai e mãe? Amados, esse conceito que o mundo está pregando. Há leis sendo elaboradas que as crianças não podem ser disciplinadas, não podem ser corrigidas, porque se forem pegas, se os pais forem pegos, são presos. Estão tirando a autoridade dos pais dentro de casa. As pessoas que são mais velhas, mais maduras e mais vividas, como eu já ouvi, eu não sou tão maduro e tão vivido, eu sou um jovem, mas vocês começam a comparar a forma que vocês foram educados com a de hoje. Para os jovens, não sei se aqui a palavra é usada, caretice, é ultrapassado, não é moderno. O que é, Paulo, Pedro? É antigo, antiquado. O que o pai fala, o que a mãe fala é passado, importa o que está acontecendo hoje ou o que vai rolar. Não, a autoridade que os pais têm dentro de casa perdeu valor, porque os filhos hoje estão tão contaminados com o mundo que não aceitam a palavra dos pais. Os maridos estão tão contaminados com o mundo e começam a procurar mulheres fora de casa, e assim também as mulheres. Porque perderam os valores de família. Os líderes religiosos também têm perdido o valor de família. Isso me entristece. Amados, eu tive uma situação de uma irmã que traiu o marido. Foi uma coisa muito difícil. No momento em que o marido descobriu, ela ligou para mim e me pediu ajuda. No momento de desespero daquela moça, de desorientação espiritual, porque não sabia o que fazer diante da situação, foi pega. Eu e Tânia, pegamos essa moça e cuidamos dela naquele dia. E na noite eu estive com os dois para conversar, porque tive que ensiná-lo naquele turbilhão de coisas acontecendo que precisava perdoar. Se não entrar perdão, nada resolve. Mas aquele jovem tinha entendido que, não, eu não quero ela. Eu levei ela para minha casa. Nós ficamos orando com essa moça durante uma semana. Depois de 7 dias, eu estava deixando ela dentro de casa com o marido, perdoando-a. Amados, muitos não querem pagar o preço de oração em prol do casamento, porque todos nós estamos sujeitos a pecar, podemos errar. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não é verdade? Então todos estamos sujeitos e todos nós temos sido ensinados por Jesus que precisamos perdoar. Se não houver perdão, não há cura na sua casa. E nós precisamos perdoar. Nós precisamos fazer com que as pessoas deem valor ao casamento. E o que mais me entristeceu é que o pastor dessa mulher, num aconselhamento, falou com ela: olha, ele disse que não quer, não tem mais jeito. Então é bom você ir à vida. Amados, se não há fé da nossa parte em cremos que Deus pode mudar a situação, aonde vamos acreditar mais, queridos? Deus reverte. Há um preço a pagar, e o preço que foi pago por sua e por minha vida, que foi preço de sangue.
Queridos, nós precisamos entender que temos que brigar pela família. Recuperar os valores, e a começar em nós, porque a família forte dentro da igreja, imagina que igreja que vai ser. Eu brigo em minha casa, no bom sentido, para que venhamos a ter comunhão, para que meus filhos amem ao Senhor, para que venhamos a ter uma vida de amor ao Senhor, porque eu sei que se a minha família vai bem, a igreja vai bem. Isso começa de cima para baixo, e o diabo tem apontado o dedo para dentro da família, para destruir, para trazer doença, enfermidades da alma, que muitas vezes demoram anos para ser curada, por falta de fé e de investir na vida dessa família, amados. O inimigo tem trabalhado forte para destruir o projeto de Deus, que eu falei no início, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O diabo aponta o dedo para a sua casa e vai direto para o cabeça, porque ele sabe que destruindo o cabeça a casa desmorona. E aí entra adultério, entra uma série de coisas, de pecados, que fazem com que a família fique desmoronada. Amados, uma coisa que a palavra nos ensina a respeito da família está em 1 Coríntios 13. Amados, se puderem abrir, eu queria que você refletisse nisso. Nós vamos orar por você hoje. Se você tem vivido essas coisas, nós temos muito que falar sobre família. Se pudéssemos, ficaríamos o dia todo para falar. Mas, amados, Deus é amor. Amor é Deus. 1 Coríntios 13, essa carta escrita por Paulo à igreja em Corinto, mostra para nós qual é o amor que tem que ser vivido dentro de casa. Virou poema, virou música, mas é uma lição para nós. A palavra diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu falasse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, aí começa a ensinar para a gente, a nos ensinar, porque o amor é benigno, é paciente. Você tem paciência em casa? Marido, esposa, filhos. O amor não inveja. Você tem inveja na sua casa? O amor não se vangloria. O amor não se ensoberbece. O amor não se vangloria. Você acha que é o tal dentro de casa? Você é o manda-chuva? O amor não se porta inconvenientemente. Você envergonha os da sua casa? O amor não busca os seus próprios interesses, não se irrita. Você se irrita dentro de casa? Então você precisa aprender o que é amor. O amor não suspeita mal. Julgar ao seu esposo, a sua mulher, seus filhos, suspeitar mal, levantar falso. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amados, a palavra continua dizendo que o amor nunca falha, porque esse amor é o amor que Deus nos ensinou para praticarmos.
Não tem nada de impossível aqui, porque a palavra diz que não há impossíveis para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Queridos, nós precisamos resgatar algumas coisas perdidas no nosso casamento e na nossa família. Jeremias capítulo 32, versículo 17, não precisa abrir, diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes o céu e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, nada há que seja demasiadamente difícil. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Amados, essa é uma palavra para entrar e dentro de nós, chocar, bater e nos fazer chorar, para nos arrepender do que fazemos em casa. E crer que Deus vai resgatar essas coisas, Deus vai trazer nova vida, Deus vai quebrantar os nossos corações para restaurar a família dele na terra, porque o final dos tempos está próximo. E que coisa alegre é em saber quando Jesus voltar, vai a sua casa toda estar com ele. Olha que alegria e que privilégio. Amados, vamos refletir nestas coisas e sabermos que eu preciso voltar a abrir a porta do carro para minha esposa quando eu estou saindo com ela. Tem gente que já fica, né? E eu também já faço isso muitas vezes, amado. Já desço lá do apartamento e fico esperando e buzinando para descer logo, está demorando. Mas nós perdemos o galanteio, perdemos a sensibilidade, somos tão rijos, somos tão intrépidos para que as coisas andem rápido e não temos paciência. Eu louvo a Deus pelos meus filhos que todo dia de manhã, às vezes eu gosto de dormir até mais tarde um pouquinho, mas não tem jeito, parece um alarmezinho, 7h30 da manhã, eles vêm dar o beijo lá na cama, no meu rosto, no rosto da Tânia, porque estão indo para a escola. Mas essas coisas nós temos que resgatar, queridos, beijar a sua esposa quando sai, ou quando chega, palavras de carinho. Temos perdido isso porque o mundo está nos engolindo. Não temos afeto entre nós. Perdemos, porque são tantas coisas. O mundo é tão corrido que não temos tempo de dar um beijo. Amados, quantos maridos aqui já não dão rosas para as esposas de presente? Não vou pedir para levantar a mão, não vou te envergonhar. Mas quantos perderam esse romantismo? Já pensou um dia de aniversário dela, aniversário de casamento, você chega com um buquê de rosas? Há muito tempo que você não faz isso. Você vai desmontar. A sua semana vai ser uma festa. Você vai ver que as coisas vão tomar outras cores, vai ficar mais colorido. Porque nós precisamos estar sensíveis. Eu faço questão, já vamos aí para 20 anos de casado, de elogiar a Tânia. Amados, até para dormir, eu falo muito com as irmãs lá em casa, amado, que hora que eu tenho? Tá bom. Eu falo, no ensino que a gente dá a respeito de família e trato do marido e da esposa, às vezes eu chego na casa das irmãs de manhã cedo para fazer uma visita de surpresa. Olha, eu fico assustado, porque um dia, eu vou dar um exemplo aqui, um dia eu cheguei na casa de uma irmã, e a irmã estava de pijama, descabelada, ela não esperava eu chegar, falou: ô querida, desculpa, eu vim rápido aqui, porque eu quis te entregar um negócio, e entreguei e vim embora. Mas naquele dia à noite, eu cheguei lá de novo, porque eu tinha que entregar outra encomenda. A irmã estava com a mesma roupa e o cabelo do mesmo jeito. Passou o dia todo daquele jeito, irmão Samuel. Como é que o marido chega em casa e vê isso? Aí depois reclama que ele não beija, né? Que ele não faz carinho. Mas isso é verdade, você sabia?
Eu não vou apontar o dedo, porque ainda bem que eu não conheço os irmãos. Mas olha como é verdade. Eu ouvi uma pregação de um pastor, Cláudio Duarte, dizendo que a mulher tem que falar 6.000 palavras por dia. E aí o homem trabalha o dia todo, a mulher está em casa sozinha. Quando chega à noite, cansado do trabalho, o marido, a mulher, ela não falou as 6.000 palavras, estava sozinha em casa. E você acha que ela vai falar com quem, irmão Samuel? Com você. E aí fala, e você não está aguentando mais, mas ela precisa falar, precisa ser ouvida. Louvado seja o Senhor. Porque, amados, nós perdemos isso e vamos dormir. Nós vamos dormir, não quero nem saber. Para, mulher, de falar que eu não aguento, mas é uma verdade. Queridos, sair juntos. Olha, a gente tem uns dias muito corridos, mas tem dia que eu pego a Tânia de tarde, vejo que a agenda não tem nada, vem cá, amor, vamos assistir um filme no cinema, e levo ela para assistir um filme, porque eu preciso ter meu tempo com ela. Sou pastor, mas você é pastor, então, não, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu rebanho, que é o meu primeiro rebanho para cuidar, e eu preciso sair com ela, ou para jantar, ou você está ruim de grana, sem dinheiro, vai para um calçadão da praia tomar um gelado, que é baratinho, mas não deixa de fazer, que eu já vi muitos irmãos falar, eu tenho dinheiro. Vamos ser criativos, queridos, criativos, vamos usar a nossa mente, porque temos que resgatar algo que é muito precioso, que é a minha casa. E a família sair junto, a família precisa sair junto. Quanto tempo tem que você não sai em família? Não precisa levantar a mão não, tá? Mas se tem alguém aqui que tem tempo que não sai com a família, está na hora. Vamos resgatar essas coisas perdidas. E eu tenho falado com alguns irmãos pastores que estão tão cheios de atividades, cheios de compromissos, agendas lotadas, mas na agenda não está a família. E aí o pior de tudo é que se o pastor bota na agenda que ele tem um dia com a família, a igreja se escandaliza, porque tem que trabalhar, tem que produzir. Pastor é super-homem. É verdade? Eu vou botar uma capa aqui e sair voando, amados. Eu vou para o céu direto, porque não é verdade. Eu preciso do meu tempo com a minha casa. Os pastores precisam do tempo com a casa deles. Amados, eu tenho tido experiências com alguns irmãos que a igreja paga para o pastor assim, amado, estou te dando uma oferta aqui para você sair com a sua família. Vai passar um final de semana fora, vai 3 dias, porque o pastor precisa também da sua família. Porque a igreja ama o pastor. E a igreja precisa do pastor inteiro. Estou a concluir, tinha um pastor numa igreja, eu fui compartilhar, e a esposa dele, no final, veio agradecer, porque eles estavam de uma situação muito triste, depressiva. Esses irmãos foram abrir o coração comigo. Como a igreja deixou de amá-los? Eu não entendi aquilo, porque eles eram sugados 24 horas por dia, e a igreja já estava ficando como eles estavam, porque eles não tinham condição de recuperar as forças, e contagiou a igreja. Nós precisamos ser cuidados por vocês. Eu falo com os irmãos que me acompanham que eu preciso ser cuidado por eles. E eu tenho irmãos que me carregam no colo. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu vou encerrar por aqui. Mas eu queria, neste tempo, pedir aos irmãos que fechassem os seus olhos. Você vai orar, colocar diante do Senhor a sua casa neste momento. Amados, essas situações que eu falei aqui hoje,
Se isso acontece na sua casa, não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque a sua vergonha de pedir ajuda pode trazer uma consequência terrível para a sua casa. Mas se essas coisas, se o mundo tem feito da sua casa o seu fantoche, nós vamos orar para que Deus quebre isso no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus tem que a cada dia nos revelar esses princípios e verdades da palavra para não serem confundidos. Eu quero orar por você. Deus amado Pai, Tu conheces cada coração que aqui está, Senhor. Tu conheces cada um aqui na intimidade, porque a palavra diz em Salmo 139 que Tu sondas e me conheces, Pai. Então, ó Deus, sobre esses irmãos que aqui estão e aqueles que ainda não conhecem o Senhor, ó Deus, venha tocar no coração deles com o poder do Teu Espírito agora, Pai. Trazendo convicção daquelas coisas que têm falhado diante do Senhor. Mas, ó Deus, essa vida quer recuperar o perdido, Pai. Quer recuperar o tempo perdido e resgatar as coisas que ficaram para trás, renovar os votos de casamento, ó Deus, empenhar-se mais sobre as honras, saber que o Senhor é o Deus deste casamento, que o Senhor é o restaurador e que o Senhor vai fazer o milagre que precisa. Filhos rebeldes, ameaçando abandonar o lar, ó Deus, casas que estão sem estrutura espiritual. Ó Deus, desce com teu óleo, derrama sobre essas pessoas, Pai, de tal forma que eles sintam a tua presença e vejam a mudança, Pai, já a partir de agora, Senhor. Todo ataque do inferno contra esta família, Pai, nós repreendemos no nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma seta, nenhum dardo, nenhum ataque contra a família do Senhor, Pai. Se arrepende, amados. Se arrependem. Coloquem diante do Senhor, que Ele vai restaurar todas as coisas. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor.